O que você vê aqui, a maioria das pessoas grandes diria, um chapéu, mas um garoto, há muito tempo, via outra coisa. Ele via uma jiboia digerindo um elefante. Essa foi a primeira vez que o mundo dos adultos tentou limitar o seu universo. E foi aí que a história por trás do Pequeno Príncipe realmente começou, com um desenho que ninguém compreendia e um garoto que, por causa disso, se sentia terrivelmente só. O nome desse garoto era Antoine de Saint-Exupéry, e antes de criar um dos livros mais amados de todos os tempos, ele primeiro viveu cada página. Ele foi o piloto perdido no deserto. Ele amou uma rosa complicada e cheia de espinhos. E ele precisou ser cativado por uma raposa para descobrir o verdadeiro sentido da amizade. Esta não é a história que você leu na infância. Esta é a história que foi vivida, a história de carne, osso e coração que deu alma ao Pequeno Príncipe. Tudo começa com uma ausência, uma saudade que nunca mais foi embora. Antes de ser piloto, Antoine de Saint-Exupéry era Tonio, o irmão mais velho de François. Eles eram inseparáveis, mas a vida levou François cedo demais, e essa perda ensinou a Tonio, do jeito mais duro, que as coisas mais importantes são aquelas que a gente não pode ver. Ele cresceu um homem desajeitado em terra firme, mas um gigante nos céus. Virou piloto do correio aéreo, um mirai de seu tempo, desbravando rotas perigosas, quando voar ainda era um ato de pura coragem. Em 1935, o avião dele simplesmente despencou no meio do Saara. Foram dias de caminhada, sem água, sob um sol assassino. E foi ali, no delírio da quase morte, que ele conversou, pela primeira vez, com um garotinho de cabelos de ouro que apareceu do nada. Ele só não morreu porque um beduíno o encontrou, um verdadeiro milagre que marcou sua alma para sempre. E aí entra em cena Consuelo, a Rosa, uma artista del Salvador, cheia de vida, um verdadeiro vulcão. O amor deles era assim, intenso, um misto de paixão e briga, que o alimentava e o feria na mesma medida. Ela era a flor dele, única, mas cheia de espinhos. A saúde frágil dela, a asma, virou no livro a redoma de vidro, a tosse da rosa que precisava de cuidados. Veio a guerra. Com a França ocupada, ele se exilou em Nova York. Imagina a cena. Um homem do deserto e dos céus, perdido no meio dos arranha-céus, se sentindo um peixe fora de água. Foi no meio dessa tristeza, dessa saudade de casa, que ele se agarrou ao papel e à aquarela. Não era um projeto, era sobrevivência. O Pequeno Príncipe nasceu em noites mal dormidas, com um jeito de colocar a dor para fora e dar um sentido ao caos. Em 1944, mesmo já velho para voar, com o corpo todo marcado por acidentes, ele insistiu em voltar. Era como se ele precisasse fechar o ciclo. Na sua última missão, o avião dele sumiu no Mediterrâneo. Ele partiu como o seu personagem, misteriosamente, voltando para as estrelas, e deixou para a gente esse presente. Um livro que não é para a criança, mas sim para despertar a criança que a gente esqueceu dentro do peito. Para entender o Pequeno Príncipe, a gente não começa num asteroide. A gente começa em um castelo na França, com um garoto chamado Antoine. Um garoto que, bem cedo, aprendeu sobre a solidão. Primeiro, com seu desenho. Uma jiboia que engoliu um elefante que todos os adultos insistiam em ver como um chapéu. Depois, veio uma dor muito mais real, a morte de seu irmão mais novo, François. Foi ali, na perda do seu grande companheiro, que Antoine aprendeu sobre o que é essencial, mas invisível. A vida na Terra parecia não ter lugar para ele. Então, ele encontrou um refúgio nos céus. Virou piloto, um dos pioneiros do correio aéreo, desbravando rotas sobre a África e a América do Sul. A solidão lá de cima era sua amiga, mas foi no deserto que a vida dele mudou para sempre. Em 1935, seu avião caiu. Foram dias andando sob o sol, morrendo de sede, tendo alucinações.
E foi numa dessas miragens que ele viu um garoto de cabelos dourados. Ele só sobreviveu porque um beduíno o encontrou, quase como um anjo. Aquela experiência o marcou de um jeito que ele nunca mais esqueceu o verdadeiro valor de um copo de água. Na sua vida também existia uma rosa. Uma rosa complicada, cheia de espinhos. O nome dela era Consuelo, sua esposa. Uma mulher intensa que ele amava com a mesma força que o feria. Ela era sua flor única no mundo. Quando a Segunda Guerra começou e a França foi ocupada, ele se exilou em Nova York, longe de casa, longe da sua rosa, sentindo uma tristeza profunda. Ele começou a colocar tudo isso no papel. Era sua terapia. O Pequeno Príncipe nasceu assim, da saudade e da dor. O príncipe era ele mesmo, criança. O aviador era o adulto que ele se tornou. A rosa era Consuelo. E os baobás, aquelas árvores terríveis, eram o nazismo, o mal que ele via tomar conta do mundo. Em 1944, mesmo já sendo um veterano, ele insistiu em voltar a voar em uma missão de reconhecimento. Seu avião desapareceu no mar. Ele partiu como seu personagem. Deixou para a gente não uma historinha para a criança, mas um mapa para a gente encontrar o caminho de volta para o nosso próprio coração. Na sua última missão, um avião de Antoine de Saint-Exupéry sumiu no Mediterrâneo. O homem partiu como o seu personagem, misteriosamente, voltando para as estrelas. Mas se o corpo do piloto nunca foi encontrado, sua alma encontrou a imortalidade. O livro que ele escreveu no exílio, nascido da saudade e da dor, começou uma jornada que nem ele poderia ter imaginado. O Pequeno Príncipe atravessou as fronteiras da França e começou a falar com o mundo. Traduzido para mais de 500 idiomas e dialetos, aquela conversa ao pé do ouvido entre um piloto e um garoto se tornou um diálogo universal. A história deixou de ser apenas uma história. Virou um manual para a alma. Nas escolas, ensinou sobre responsabilidade e sobre o perigo dos baobás do preconceito. Nos teatros, emocionou plateias com a despedida da raposa. Na pele das pessoas, virou tatuagem, um lembrete permanente de não se esquecer de olhar com o coração. O menino de cabelos de ouro se tornou um amigo íntimo para milhões de pessoas que ele nunca conheceu, um segredo compartilhado entre estranhos em diferentes cantos do planeta. Saint-Exupéry se foi, mas deixou para a gente esse presente. Um mapa para encontrar o caminho de volta para a casa, para a criança que ainda vive dentro de cada um de nós, nos lembrando, geração após geração, que o que realmente importa na vida, a gente não consegue ver.